Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso momento de devocional. Tome a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 28, o versículo 20. Vamos ao texto. E acrescentou: Seja forte e corajoso, mãos ao trabalho. Não tenha medo nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus, está com você. Ele não o deixará, nem o abandonará, até que se termine toda a construção do templo do Senhor. Amém, meus irmãos? Eu tenho certeza que você já passou por momentos de desânimo. Aliás, todo aquele que se propõe a trabalhar na obra do Senhor passa por esses momentos. Mas antes de nós mergulharmos nesse versículo, vamos entender o contexto. O livro de 1 Crônicas, a tradição judaica atribui ele a Esdra. Ele foi escrito por volta de 450 a 400 a.C., após o exílio babilônico. Sabemos que durante o exílio babilônico, o templo foi destruído. Como objetivo desse livro de crônicas é relembrar a história de Israel. Destaca ali a linhagem de Davi, a importância da adoração a Deus, a centralidade do templo em Jerusalém. Tem alguns contextos que nós precisamos considerar para melhor entender esse versículo. O rei Davi aqui está no fim da sua vida. Por isso, ele convoca os líderes de Israel e também seu filho Salomão. Chama eles para uma grande reunião, uma grande assembleia. Davi lembra que deseja construir o templo do Senhor, mas Deus não permite. Muitas vezes, irmãos, nós temos o desejo, nós temos a vontade de fazer coisas para o Senhor e muitas vezes o Senhor não permite. Então descansa, meu irmão. Talvez você quer fazer algo que o responsável não será você, será os seus filhos. Por isso a necessidade de preparar bem os nossos filhos, preparar bem a posteridade. Parou para pensar que você pode ser aquele que está iniciando uma grande obra? E neste momento não é necessário pegar nos blocos, nas ferramentas, mas orientar. Veja, porque Davi tinha o desejo de construir. Deus não o permitiu. Por quê? Porque ele havia sido homem de guerra. Ele havia derramado muito sangue, é o que está ali relatado em 1 Crônicas, capítulo 28, no versículo 3. Mas isso não faz de Davi participante desta grande obra, porque ele está no final da vida e agora ele tem que orientar o seu filho. Então, Deus escolhe Salomão, porque não se preocupe, meu irmão, não vai faltar pessoas para concluir o projeto que é de Deus. Se o projeto é do Senhor, se a obra é do Senhor, se você tem se preocupado, se fadigado, se cansado por conta da obra do Senhor, eu preciso lhe dar uma notícia. Primeiro, a obra do Senhor já existe antes de você entrar nela. E você não é a peça fundamental para esta obra. É fato que somos um corpo, todos nós somos importantes, mas nós precisamos entender o nosso limite. Esse mesmo limite que Davi, sendo rei, teve que entender. Ele queria construir o templo, mas não lhe foi permitido. E qual a obra agora? Orientar o filho. Porque o plano do Senhor, ele continua. Se não pelas mãos de Davi, pelas mãos agora de Salomão. Se não pelas mãos de Moisés, depois pelas mãos de Josué, o plano do Senhor continua, meus irmãos. Então, não se desespere. Davi entrega a Salomão instruções. Instruções detalhadas, porque instruções para uma obra precisam ser detalhadas. Precisam vir minuciosamente. A obra precisa de pessoas bem preparadas, por isso
Davi, no final da sua vida, orienta o seu filho Salomão. Orienta o seu filho que agora vai sentar num trono e vai reinar sobre um povo que não é dele, um povo que é de Deus. E quais são as palavras que Davi entrega para o seu filho? São palavras de encorajamento. São palavras que, se Davi tivesse ouvido no decorrer da sua vida, ele teria poupado uma boa parte de erros e de mazelas. Nesse período, Israel estava em um tempo de transição de liderança de Davi, que era um grande guerreiro, um homem que matou o gigante filisteu e que a ele foi feito musiquinhas, e agora está entrando Salomão. Um período a qual o reino de Israel não iria entrar em guerra alguma. Seria um tempo de paz. Então, olha que transição. Um tempo de ascensão com Davi, com guerras, batalhas, mas agora um tempo de paz, de bonança. Com quem? Com Salomão. Era também o início de uma nova fase espiritual. A centralização do culto no Templo de Jerusalém, que seria construído em substituição ao tabernáculo. Agora, a presença do Senhor, a presença da fé judaica, o lugar de sacrifício ficaria centralizado, a construção do templo. Por isso, o povo precisava de estabilidade, precisava de fé. Por quê? Porque a obra era grandiosa. E para toda obra grandiosa é necessário união e confiança em Deus. Torna a dizer, para toda obra grandiosa é necessário união e confiança. Em quem? Na minha ferramenta? Nos meus atributos? Nas minhas capacidades? Não, confiança em Deus. O Senhor é o dono da obra. Eu acho bonito o que Davi fala para Salomão, nesse versículo que estamos meditando. Ele disse também Davi a Salomão, quem é Salomão? Seu filho. E para o filho, quem aqui daria o pior conselho? Pense aí, você sendo pai. Você daria um mau conselho para o seu filho? Ou você iria entregar para ele o melhor? E nesse momento Davi entrega o melhor. Eu acho interessante que Davi não apresenta para Salomão táticas militares. Ele não apresenta para ele estratégias políticas. Ou então os próximos rumos de Israel, planos que eu como pai não consegui, agora Salomão você vai dar continuidade. Não. O que ele fala para o filho é ser forte e corajoso. E mãos à obra. Porque a obra precisa de pessoas corajosas. A obra precisa de pessoas fortes. Veja que aqui a obra não está exigindo pessoas capacitadas. Parou para pensar nisso? A obra aqui não está exigindo pessoas de excelência, pessoas que são expert naquilo que sabem fazer. Não. A obra precisa de pessoas corajosas, porque a obra não é feita de pessoas especializadas, a obra é feita de pessoas disponíveis. Pessoas que têm a capacidade de levantar a mão e dizer, eis-me aqui. Então, meu irmão, nesse momento de devocional, que você possa ser esta pessoa que levanta a mão e diz, eis-me aqui. Porque aquele que se coloca à disposição da obra do Senhor é alguém forte e corajoso. E ele diz, mãos à obra. Vai ser árduo, você vai sentir, você vai pegar, vai calejar as tuas mãos. Porém ele diz, não temas. E todos que foram chamados para uma grande obra, o convite vem acompanhado de não temas. Porque diante daquilo que é grande, algo que a gente nunca fez, algo que é desafiador, a primeira coisa que vem sobre as nossas vidas é essa trava de segurança, que é o medo. Ele diz, não te desanimes. Porque diante das dificuldades, a primeira coisa que vai embora, irmãos, é o desânimo.
Todo aquele que está numa grande obra vai passar por momentos de desânimo. Todos. Se isso conforta teu coração, veja aí o que Davi estava orientando a Salomão. Não te desanimes, porque ele sabe que foram muitas vezes, durante o seu reinado como rei de Israel, que o desânimo tentou se apropriar dele. Agora essa parte eu acho linda, porque ele diz, porque o Senhor Deus, olha agora o que ele fala, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Novamente, eu não sei se você percebeu o detalhe, ele diz porque o Senhor Deus, meu Deus. Davi não estava passando receita de bolo que alguém passou para ele. Davi não estava falando de alguém distante. Davi estava falando de um Deus que ele conhecia. Um Deus que da mesma forma que esteve com ele em todas as suas fases, quando ele estava nas malhadas, quando ele estava lá levando pão para os irmãos, derrotando o filisteu, caindo em adultério, seguido de um assassinato, todas essas fases, Deus estava com ele. E é isso que ele passa para o seu filho. Ele fala, o Deus que eu conheço, o Deus que eu conheço de perto, ele há de estar contigo. Por quê? Porque ele esteve comigo. Davi, no seu Salmo de número 23, o versículo 4 diz, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Veja que a primeira parte do versículo é uma possibilidade. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu passe por momentos de dificuldade, momentos de incerteza, ainda que eu passe por lugares aonde parece que de lá não sairei vivo. A segunda parte do versículo nos traz uma certeza. Porque tu estás comigo, por isso eu não tenho medo. Então é sobre um Deus que está conosco em todos os momentos. Um Deus que não nos blinda das dificuldades. Um Deus até que não nos blinda de momentos em que nós vamos nos sentir desanimados, desamparados, mas é um Deus que caminha conosco. E ele diz, não te deixará. Meu irmão, você não está só. Eu preciso dizer isso para que isso fique cravado em seu coração e sua mente. Você não está só. Porque a solidão tem matado a muitos. Não há coisa pior neste mundo do que você se sentir sozinho, ainda mais se sentir sozinho em uma grande obra. Então eu preciso lhe dizer, meus irmãos, por mais que a ajuda aqui terrena não está acontecendo, por mais que há momentos que você olha para um lado, olha para o outro e não vê saída, não vê auxílio, não vê ajuda, eu preciso lhe dizer, você não está sozinho. O Senhor está contigo, o Senhor caminha contigo, o dono da obra está contigo e Ele não há de te desamparar. E Ele diz, até que acabes toda a obra para o serviço da casa do Senhor. O nosso Deus é um Deus de processos, um Deus que está conosco no início da obra, também no final da obra. Então Ele conhece todos os percalços. Ele conhece o momento do desânimo, o momento do choro, o momento da queda, o momento que você se levanta, porque Ele é um Deus que inicia e termina. Ele vai com você. Então vai no nome do Senhor. Continue essa grande obra. Coloque a mão à obra. Não temas. Não temas. E quais os pontos que nós podemos aplicar no nosso dia? Ao enfrentar responsabilidades difíceis, lembrar, você não está sozinho. Eu sei, irmãos, que tem momentos que nós nos sentimos sós. Tem momentos em que nós olhamos para um lado, pedimos para que os nossos amigos fiquem conosco vigiando. Mas quando olhamos para um lado para o outro, estamos sozinhos, como Jesus no Getsemane. Pediu para que os discípulos orassem com ele por 1 hora. Porque Jesus disse, fica aqui comigo, vigie comigo.
Imagina a angústia de Jesus. E eles dormiram. Como Elias, vai ter momento que a quantidade dos sacerdotes, os profetas, numeramente será muito maior. Vamos nos sentir só, mas não esqueça, o Senhor está contigo, você não está sozinho. Segundo ponto, decidir hoje não desistir. Você pode hoje continuar e desistir. Mas já que você está no meio da obra, já que você já colocou a mão na obra, porque é assim, meus irmãos, é difícil o início. Depois que nós estamos no meio da obra, nós vamos vendo que há dificuldade, mas a graça de Deus tem nos sustentado a cada dia. Então você pode tomar duas decisões, desistir e permanecer. Mas eu lhe convido hoje a decidir a não desistir, mesmo que os obstáculos sejam grandes. Lembre-se, não é sobre as suas capacidades, é sobre o seu sim. Não é sobre as suas capacidades, é sobre o seu propósito. Outro ponto, orar antes de começar qualquer tarefa. Quando nós oramos, nós reconhecemos que a obra é de Deus. Quando nós oramos, nós estamos dizendo, Senhor, eu dei o meu eis-me aqui, mas eu entendo que a obra é tua. O que cabe a mim, já estou fazendo, mãos nas obras, mas eu preciso, ó Deus, de ferramentas. Essa obra não é minha, essa obra é tua. Não vá para a obra sem orar. E último ponto, confiar que se Ele me deu a missão, também me dará os recursos para construí-la. Lembra o finalzinho do versículo? Até que acabes toda a obra para o serviço da casa do Senhor. Então, o Senhor que lhe chamou vai lhe dar recursos para terminar, para concluir a obra a qual ele lhe confiou. Simples assim. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém. Segundo Coríntios capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu irmão, são nos momentos de fraqueza que a graça do Senhor está lhe aperfeiçoando. São nos momentos em que nós nos sentimos miseráveis, pequenos, inúteis até mesmo para a obra do Senhor, que a graça dele está se renovando sobre a nossa vida. Hebreus capítulo 13, versículo 5, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Vou repetir, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Talvez pessoas lhe abandonaram, talvez você abandonou pessoas por vários motivos, mas olha o que o Senhor te diz, de maneira alguma te deixarei, nunca te abandonarei. A lição aqui é que Deus nos chama a sermos fortes e corajosos. Para quê? Para cumprir o propósito que Ele nos confiou. E isso com a certeza de que Ele nunca nos deixará até que a obra seja completa. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos por mais um dia, agradecemos por esta graça. E pedimos, ó Pai, que assim como o Abacuque orou, que o Senhor nos avive em meio à obra. Pai, muitas são as vezes que nos sentimos desanimados, mas que não nos falte, ó Pai, o Teu Santo Espírito, que nos orienta, que nos dá coragem, que nos dá força, ó Deus. E que possamos, ó Pai, continuar a nossa caminhada, certos de que não estamos sós. É o que nós oramos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão e minha irmã. Deus abençoe e até amanhã. Tchau, tchau. Fique com Deus.